Davi, ele venceu muitos gigantes, ele venceu um grande gigante, ele venceu grandes batalhas, ele foi bem sucedido em tudo que ele fez. Por quê? A primeira grande batalha que ele venceu foi o descrédito, né? Foi o descrédito, mas sabe por que ele venceu? Porque tinha uma palavra de vida. Havia um sacerdote que recebeu uma palavra de vida direto do Senhor e olhou para Davi e falou: é ele. Enquanto a galera em volta dele desacreditava ele, desacreditava. Olha só, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, uma direção do céu. O que acontece? Imagina só se Davi, ele tivesse guardado ressentimentos no lugar de escutar a verdade. Se ele não tivesse enraizado no amor, na verdade, na luz, quem seria Davi? A gente não conheceria Davi, a gente não conheceria a história de Davi, a gente não teria o exemplo dele, ele não seria considerado como o homem segundo o coração de Deus. Não Exatamente. seria. A gente acha fácil, mas não é fácil. Você pensa que na época de Davi, Jesus não tinha vindo ensinar o amor da outra face, o perdão, né? Eu creio que Jesus estava com ele. Jesus já estava com ele desde o início dos tempos, mas como nós temos hoje um livro ensinando, dando alimento líquido para o bebê, você entende? Eu creio que Davi tinha muita intimidade com Deus. Tinha que estar muito sensível. Ele tinha muita intimidade. O que ele fazia, né? O Davi, ele pastoreava as ovelhas do pai dele. Ele cuidava das ovelhas do pai dele. E o que acontece? A primeira batalha de Davi era na própria casa dele. Ele era rejeitado, desprezado pelo próprio pai dele. É muito forte. Irmãos e pai. Então, assim, o gigante de Davi, em todo o tempo, foi lutar com rejeição, desprezo. E o que é isso? O que é rejeição? O que é desprezo? É falta de valor, é não compreensão do valor, né? E se a gente estiver enraizado nisso, a gente guarda mágoas. Se a gente estiver enraizado nisso, a gente não rompe, não vive o nosso propósito, a nossa missão, a gente não avança, a gente para, porque a gente fica magoado, porque a gente fica machucado, a gente fica remoendo aquilo e é tempo da gente esquecer, né, o passado, esquecer as mágoas, esquecer os desprezos, os desvalores e ouvir a voz da verdade. O que o nosso Pai diz pra gente. Tem uns códigos na palavra, tem uns códigos que Jesus é simples, ele fala assim, perdoa, ele fala perdoa. É simples, e a gente acha que é uma coisa simples, não é. Ali está a fonte de vida, ali está a fonte de tudo. Ele não explica, se ele quisesse ele escreveria assim, altos rolos, né? Mas ele fala perdoa, então experimenta. Quando ele fala confia, vem na fé, pega essa palavra com certeza e aplica, porque assim, hoje em dia às vezes a gente vê adultos que estão presos no passado porque não perdoaram coisas lá atrás. E é muito normal, exatamente. Você passa 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos da sua vida preso em um episódio que durou tipo 1 minuto quando você tinha 2 anos de idade. Sim, e aquilo te marca, tudo bem. Dói, tudo bem. Não é que é pra desvalidar, tudo bem, só que, cara, se a gente pega a palavra e lê, a gente vê o poder do perdão, a gente decide, né? É o poder da decisão. Não ficar naquele lugar de vitimismo, de escuridão. Exato. Certo? E é sobre isso, né? Quando a gente fala aqui, né? Quando a gente tá na mentira, quando a gente fala o que é mentira, o que significa mentira? Significa aquilo que não é verdade, certo? Vamos para os polos ali. Então, o que é a verdade? A gente tem que saber o que é a verdade. Verdade pura, porque meia verdade é mentira também. Então vamos de verdade pura, de pureza. E é sobre identidade, né? Que é o que a gente tem falado em todos esses vídeos. E qual que é a identidade que é de Davi e que é nossa também?
Identidade de Davi: rei, obediente, que eu posso lembrar, características: corajoso, Ele sabia fazer o bem, né? autêntico, porque quando Saul veio emprestar a armadura de Saul chegou e falou assim: usa minha armadura. Davi colocou e ficou imensa nele, pesada, ele não estava acostumado. Não fala muito, que a gente vai falar mais pra frente. Não vou falar muito nisso, não vou falar muito nisso. Calma. Mas Davi era o que mesmo? Você falou? Não, olha só, é que eu me lembrei das características do porquê que Davi foi pro palácio. Por que ele foi chamado pro palácio? Preparado. Ele tinha habilidades, que o pai tinha dado pra ele. Uma pessoa que toca a harpa, ela tem que ter constância. Ele era bom nisso, ele sabia fazer o bem, ele sabia dar alívio para os outros, ele sabia acalmar. E Saul precisava disso, né? Então ele era forte, ele era corajoso, ele falava bem, ele tinha boa aparência. Então ele tinha habilidades dadas pelo Senhor, talentos dados Sabe que pelo o Senhor. cinema usa muito isso para ambientar as pessoas, a música, né? E Davi ia lá, entrava naquele ambiente com a música, para mudar a frequência daquele ambiente. Isso é tão legal, né? A música é tão importante, né? Davi tinha essa ferramenta, né? Ele tinha, exatamente. E essas ferramentas nada mais é do que os talentos que a gente recebe, que ele desenvolvia. Então ele era um guerreiro, ele era forte, ele era corajoso, ele era valente, né? E principalmente ele era fiel, na minha perspectiva, a Bíblia não fala sobre isso, mas na minha perspectiva ele era fiel à intimidade que ele tinha com Deus. Na minha visão, Davi, ele tinha esperança no amor leal do Senhor, que é o que agrada o coração de Deus. Sim. Ele tinha esperança que Deus, ele tinha certeza, ele tinha fé que Deus estava com ele. Que Deus livrava ele, que Deus dava vitória para ele. Quando a gente pega Salmo para ler, o Salmo, a parte que Davi escreveu, e eu já li assim uns trechos de Salmos pensando, cara, não tinha acontecido um bando de coisa ainda. Jesus ainda não tinha vindo como homem. Então, olha o jeito que ele escrevia isso aqui, cara, muito lindo. Ele tinha realmente um relacionamento, ele tinha uma amizade com o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor, que é o que a gente falou no vídeo passado, né? Que a gente tem que ter, que é o que a gente tem que se empenhar para ter, né? Desenvolver, buscar, desejar, se entregar para isso. Então, Davi, primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo começa, Kel, num cenário onde os corações estavam abatidos. Samuel, ele estava com o coração abatido. O Senhor chegou nele e falou assim: até quando você vai ficar com o coração entristecido, Samuel? Até quando? Por que ele estava com o coração entristecido? Porque Saul desobedeceu a palavra do Senhor. Saul desobedeceu. E Samuel ficou com o coração entristecido. E aí o que ele falou assim? Aí o Senhor falou assim: até quando? Até quando você vai ficar com esse coração entristecido? Levanta, anda, vai. Aonde? Vai até a casa de Jessé, porque eu vou escolher um rei novo. Eu vou ungir uma nova pessoa para ser rei, para se levantar no lugar de Saul. Por quê? Eu tô rejeitando Saul. Por quê? Porque Saul não está me obedecendo, não está obedecendo a minha palavra. E é isso que eu quero. E por acaso, super fazendo o link com o que você estava falando antes, que é sobre luz e a escuridão, por acaso estava lendo essa passagem ontem, Samuel falando para Saul: cara, você fez isso, isso, isso. E aí Saul, ele demonstrava que não estava entendendo nada, ele não fez de propósito. Mas ele não... aquilo estava em oculto para ele, estava na escuridão, ele não conseguia acessar o coração. Mas será que ele tinha intimidade com o Senhor? Porque não tinha intimidade. Será que ele buscava ter intimidade? Isso. Será que ele se relacionava? Será que ele era não constante? entendia o que o Senhor queria para ele, e aí ele não fazia. Mas ele, ele foi pego de surpresa e falou: mas Samuel, eu fiz assim, assim, assado. Samuel: não, mas não era isso que o Senhor queria. Você levou isso ontem? Que coisa, né? É o cuidado, né? Sim, entendeu?
É isso, então a gente tem que entender que o cenário começou de um coração entristecido, primeiro do Senhor. E depois daquele que ama o Senhor, daquele que segue o Senhor, daquele que vê, daquele que enxerga, né? Isso aqui não está de acordo, isso aqui não está certo, isso aqui não está conforme o que Deus quer. Então os corações começam a se entristecer, mas Deus não quer corações entristecidos. Não há prêmio para a tristeza, não há prêmio para o triste. Pelo contrário, fulano né? fez aquilo comigo, não remói. Se alegre sempre. Não tem prêmio para a tristeza, pelo contrário, só tem treva. É ali que o inimigo vai te pegar, vai colocar mentira na tua mente, vai acusar o fulano, vai ficar ali só na acusação. Uma amiga uma vez me falou, o nome disso, das primeiras vezes que eu comentei com ela, troquei uma ideia com ela falou assim, isso é conversa maldita, o nome. Conversa maldita, não dá ouvido pra conversa maldita. Quando você estiver sozinho, assim, aí você lembrou de um caso que alguém fez, sabe? Você já passou por isso? Aí a gente tipo, fica assim, remoendo. Pode não. A gente precisa fazer escolhas conscientes, né? Então toda vez que a gente percebe que existe algo dentro de nós, um pensamento, ainda que seja rápido, que não venha da árvore da vida, da fonte de amor, de luz, de verdade, a gente precisa rapidamente substituir, porque não é sobre lutar sobre aquele pensamento. Você não tem que lutar. Você tem que substituir. Fala assim, pai, perdão, não quero pensar isso, não quero ocupar o meu coração com isso. Sei que a sua palavra diz que no que a gente deve pensar, que no que é bom, no que é amável, no que é puro, no que é de boa fama, no que é correto, no que é digno de louvor, que nada mais é Jesus, né? Então, que a gente pense a palavra de vida, que a gente transforme a nossa mente, que a gente se transforme pela renovação da nossa mente. Então a gente precisa fazer esse exercício, a gente precisa buscar com empenho, porque Deus quer isso, Ele espera isso de nós, sabe? Espera real, oficial. E eu creio que Davi, ele fazia esse movimento, ele tinha essa intimidade. E Davi, quando ele foi lá para a linha de batalha, ele falou exatamente a mesma coisa que o Senhor e Samuel falou no início desse cenário. Eu não quero um coração entristecido. Eu não quero um coração entristecido. Até quando você ficar com o coração entristecido? Davi foi lá pra linha de batalha e falou assim: quem é essa pessoa, quem é esse gigante incircunciso, sem aliança com o Senhor, pra deixar o povo de Israel, intimidar os filhos de Deus, intimidar os filhos de Deus, pra deixar abatido o coração deles? Davi falou a mesma coisa. Ou seja, ele estava alinhado com o coração do Senhor. Você entende? O coração do Senhor falou com Samuel e só que ao mesmo tempo Davi, ele falou o mesmo discurso que o Senhor, ou seja, ele tinha alinhamento de coração com o Senhor, ele tinha intimidade. Você entende que especial, que lindo isso? Incrível. É incrível. Então você vê um cenário começando por corações entristecidos e o Senhor falando: não quero que fique assim, não vai ficar assim, vou levantar uma nova pessoa, vai ter um novo rei. E aí esse rei que é ungido como rei, que na verdade ainda era um desprezado nesse tempo, mas ele foi ungido como rei. De desprezado ele foi ungido como rei. Ele creu nisso, certo? Ele não duvidou disso, ele não desprezou isso, ele falou: cumpra-se em mim a sua palavra, a sua vontade. E ele virou e falou a mesma coisa que o Senhor falou no início dessa cena: não quero, ninguém vai ficar mais com o coração abatido aqui. Não vai, mas ninguém vai ficar com o coração abatido. Não vai. Alguém de coração abatido muda a história? Não muda. O que essa pessoa faz? Para que ela serve um coração abatido? Um coração entristecido, ele não só leva os outros a se avança junto com o Senhor. O Senhor quer avançar. Ele quer entregar a bênção dele. Ele quer que a gente receba as bênçãos dele. Ele quer que a gente viva em abundância. Você consegue ver a face de Jesus em alguém com o coração abatido? Não, pelo contrário, né? Quando você chega, a pessoa te recebe assim. Ah, não. Gente, não é que a gente nunca vai estar triste. Não é que a gente nunca não vai ter problemas. Não é isso. Mas a gente vai buscar na fonte certa a resolução
das questões e não permanecer nessa pocinha de lama. E olha como a palavra de Deus é perfeita, maravilhosa. Você gosta de dar, quando a gente assim gosta de oferecer o nosso melhor, você prefere somar com alguém que está brilhando, que está assim irradiando. Você também você quer dar as coisas para ela e somar. Você consegue compreender? Quando você vê um projeto muito legal, você não quer participar e doar com o teu coração coisas que, sabe, é uma coisa assim. E a palavra diz que será acrescentado aquele que já tem. Então você imagina alguém que está assim, ó, poxa vida, ó céus, ó vida. Você no seu coração, você se alegra em dar, em oferecer coisas para essa pessoa? Não, às vezes a gente dá por misericórdia, mas aonde que nosso coração vibra de querer estar junto, de querer dar? E aí tem gente que pensa assim, poxa, fica ressentido, porque às vezes vê algo bombando ali, as pessoas se aproximando, e ele assim, ó, poxa, mas eu tô aqui, ninguém me olhou, ninguém me ofereceu, tá oferecendo. Se levanta, né? Se levanta, a primeira bora. coisa, Deus te chama a levantar, coração alegre. Tem várias coisas, tem várias passagens a na raiz palavra. disso, Kel, é exatamente ao desconhecimento, muitas vezes, da nossa verdadeira identidade. Que é o que a gente vai falar nesse vídeo, né? Então, assim, às vezes, se a gente não sabe quem a gente não sabe que a gente é amado, a gente não sabe que a gente é valioso, a gente não sabe que a gente é importante, a gente pode se permitir ficar nesse lugar de ausência de luz. E assim, eu vou te dizer algo mais ainda, tá? Quando a gente não busca o Senhor, quando a gente tem um coração desobediente, quando a gente tem um coração arrogante, quando a gente não é humilde, quando a gente não ouve, quando a gente não teme o Senhor, o que acontece? O que acontece? Eu só vejo treva, eu só vejo um caminho de treva. Quando a gente não obedece, a gente vai por caminhos que vai acontecendo, vai dando errado, vai criando raízes em lugares ruins. É difícil para voltar, a gente tem que estar sensível, intimidade, o tempo todo. Então a verdade é que, mais uma vez, né, a gente vai falar que a porta para uma transformação, para a luz entrar, para Jesus entrar, é realmente a humildade, né? Da gente querer isso, da gente querer ouvir, da gente querer buscar. Humildade, né? Socorro. Mas ó, vamos lá. Quando a gente fala de identidade, eu lembrei de Isaías e de Jeremias, além de Davi, porque Deus ele falou para essas pessoas: eu te escolhi, eu não te deixei, eu não te deixarei. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te separei e eu te designei. Então assim, quando a gente fala de identidade, a gente precisa ter essa clareza, esse entendimento e essa renovação na nossa mente que a gente é escolhido, assim como Davi, nós somos escolhidos pelo Senhor. Ele nos escolheu antes de nos formar no ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu, ele nos separou e ele designou o nosso destino. Exatamente, por isso que quando você cita semente, a semente que dá fruto, quando a gente é um embriãozinho na barriga de mamãe, né? Quando a gente ainda é ali, toda a nossa vida ela tem que andar debaixo de uma obediência do Senhor. Porque você imagina, mas só dá pra andar em obediência quando a gente conhece o que é, né? Exatamente. O caminho. Então você imagina a gente lá conhecendo as pessoas do mundo, que estão no mundo, como a gente vai identificar que aquele é o caminho do Senhor? Então, se a gente for pelo caminho de papai que ama a gente, que vai fazendo assim, vai por aqui, minha filha, não vai por aqui. Então a gente tem que estar sensível, porque você imagina, porque assim como a semente dele, pode ter outras sementes, e a gente toma cuidado para a gente não deixar crescer outras sementes, porque aí quando vai saindo do curso, a gente vai trazendo para nossa vida coisas que
não estavam planejadas. Que não é a vontade dele, não é a vontade né? dele. Não é a boa, agradável, perfeita vontade dele. E aí a gente vai ter que administrar toda a consequência daquilo que ele não botou pra gente, e às vezes a gente vai entrar em alguns sofrimentos na nossa vida que ele não planejou. E aí não adianta atribuir a ele, falar, poxa papai, isso é verdade. Deus. Porém, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que seguem o seu propósito, certo? Então o que acontece? Tudo bem, até aqui foi assim, mas hoje, a partir de agora, a gente vai começar a buscar conhecer quem ele é, porque ele é o caminho, Jesus é o caminho. Então a gente vai começar a andar com ele, caminhar com ele, ouvir ele, buscar ele com constância, com disciplina, com zelo. É maravilhoso, tu vem com luz, palavras de amor, eu venho com exortação, eu venho com uma questão, aí eu jogo uma questão polêmica, ela vem limpa, amo isso. Bora! Eu acredito que a gente tem que focar aqui em entender que ele nos vê como ninguém nos vê. Né? Tem uma música que fala assim, ó: em meio a tantas estrelas, ele me vê como ninguém me vê. Em meio a tanta beleza, ele me vê como ninguém me vê. Porque pra mim, gente, posso falar muita verdade? Tudo é sobre amor. Quanto mais a gente percebe o amor dele, quanto mais a gente percebe o amor dele, quanto mais a gente se abre para perceber o amor dele, em cada detalhe, em todos os dias da nossa vida, mais a gente quer ficar com ele, mais a gente quer ficar perto, mais a gente quer ficar no colo, mais a gente quer o cuidado dele, mais a gente quer a transformação dele, a lapidação dele, mais a gente quer ele e só, entende? Então assim, é sobre a gente ouvi-lo mesmo, entender que nós somos valorosos, preciosos, que ele vê o que às vezes a gente não vê em nós. Que ele é aquele que fez a gente completo, inteiro, sabe quando tá faltando uma parte, sabe quando tá fragmentado, sabe quando a gente não tá perfeito, pleno, como ele desenhou pra gente ser. Quando a gente não tá no lugar que ele desenhou pra gente. Ele sabe, né? Então, de fato, é a gente entender, né? Porque muitas vezes essas sementinhas que são lançadas, né? No caso de Davi, muita semente de rejeição, né? Primeiro, o pai dele nem chamou ele para ser ungido. O pai dele desacreditava tanto nele. O pai dele, tipo, o que acontece? O homem, o ser humano, ele vê com os olhos. Deus vê com o coração. Certo? Então o pai dele via assim, olha os meus outros filhos, eles são grandes, eles são fortes, eles são guerreiros, eles são famosos, eles são brilhantes, eles têm muito mais chances de ser rei, de ser ungido como rei. Davi é pequeno. Conceitos do mundo. Davi do lado de fora ele parece pequeno, mas tem um gigante que mora aqui dentro. É Jesus Cristo que ressuscitou da geração de Davi, guerreiro adorador, com a palavra, com a pedrada na cara. Eu vou derrubar. Olha, a pedrada na cara fez a luz fazer assim, ó. Com a palavra de vida. Foi bem perto. Eu vou vencer. Então assim, galera, isso que a gente tem que entender, sabe? O nosso pai, ele tinha o coração de Davi. Ele tinha acesso ao coração de Davi. Na minha perspectiva, ele tinha intimidade com Davi, tanto que Davi pronunciou exatamente aquilo que Deus, antes de Davi entrar em cena na Bíblia ali, ele repetiu o que Deus falou. Então, ou seja, Davi estava conectado, ele estava em unidade. Então, Deus, ele sabia que era Davi porque ele tinha relacionamento com Davi. Ele sabia que era Davi. Ele via a capacidade de onde ele podia levar Davi porque ele tinha acesso ao coração de Davi. Não era sobre Davi, né? É sobre o acesso que Davi dava para o pai. A vontade do pai. Então, Davi, ele poderia ter recebido essas sementes de rejeição do pai, dos irmãos, que também falavam assim, você é mau, seu coração é mau, você se acha melhor que os outros. Baixa estima não é do reino, né?
Não é. Não é. E tu sabe que tem gente que confunde, assim, às vezes... Humildade. Autoestima com arrogância. E não é. Porque autoestima é você achar que você é importante. É você ter certeza de quem você é. Que você é importante. Agora, arrogância é você achar que você é mais importante do que os outros. Eu gosto de definir assim, ó. Humildade é sobre ser humilde perante o pai acima de tudo. Arrogância é você não ouvir o pai. Autoestima não é sobre achar que eu sou alguma coisa, é sobre ter a certeza da minha identidade. De filha amada, de escolhida, de preciosa, de designada. É sobre acesso, é sobre conexão, é sobre intimidade, é sobre certeza, Né? Não é sobre eu acho que eu sou alguma coisa, eu acho que eu tenho... Não, eu não acho. Meu pai me disse, ele é a verdade. E a gente fica mais segura, a gente passa algo de luz, né? Quando a gente chega num ambiente assim, quando alguém chega num ambiente com uma segurança, a gente percebe logo, né? Você imagina se Jesus, ele duvidasse da identidade dele, você confiaria nele? Se ele ficasse assim, eu acho que eu sou filho. Ele é muito poderoso. Não, eu acho que eu não sou filho. Ele é muito poderoso em relação a isso. Gente, ele a segurança dele mesmo. Exato, convicção, certeza. Dele. Ele não abalava, ele não oscilava. É isso, a identidade dele é do céu. Aqui é uma passagem, ele tinha total clareza disso. E isso é o que nos trazia naquele tempo, como se eu estivesse vivendo naquele tempo. E agora... que nos traz essa paz, essa segurança, essa convicção no nosso espírito, essa certeza de quem ele é e de quem ele nos permite ser, irmãos, filhos, adotados do pai dele, que agora é nosso pai.